E nós agora vamos chamar a atenção dos idosos. Gente, olha só. Um estudo aponta os idosos como profissionais em alta nas próximas décadas. Experiência, equilíbrio e foco são características comuns em profissionais mais velhos. Quem fala sobre o assunto com a gente é a Suyen Miranda, diretora de consultoria, graduanda em gerontologia e pesquisadora do tema há um bom tempo, não é, Suyen? Bom dia, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, uma grande satisfação estar falando com vocês e principalmente a gente trazendo uma desmistificação da questão do idoso, né? Que cada vez mais está mais inserido na sociedade e daqui a um tempo, como a nossa população brasileira para 2050 é esperado que nós tenhamos número igual de jovens e idosos, então sem sombra de dúvida será uma população que vai estar produzindo muito mais do que já produz hoje em dia. É verdade. E assim, quando a gente fala de profissionais em alta, né, a gente já foge daquela ideia daquele idoso, né, do maior, o idoso é maior de 60, né, vamos dizer assim. Definimos assim, acima de 60 anos, alguns falam em 65 anos, como sendo uma referência para uma pessoa idosa, embora muita gente não esteja bastante distante disso, né, até mesmo pela condição física, mas vamos considerar assim, 60 a 65 anos. E é isso, Ian, a gente já parte, nessa história de profissional em alta, a gente já tira aquela ideia do idoso que vai trabalhar exclusivamente por necessidade de complementar a renda da aposentadoria, não é? Sim, exatamente. É aquela pessoa que, no caso, por exemplo, ela é procurada por conta da sua capacidade, do seu conhecimento, da bagagem que acumulou durante esse tempo todo e principalmente pelo fato do que é hoje um diferencial competitivo, né? Que é justamente o seguinte, muitas vezes a pessoa já mais madura está mais aberta a aceitar o novo, não questiona tanto, tem que estar assim mais flexível para ver as mudanças que estão acontecendo. E hoje realmente temos um momento muito benéfico, né? Temos uma internet que já aproxima bastante, temos também avanços na medicina que nos dão qualidade de vida. Então, essa pessoa que tem toda essa bagagem, se ela pegar essas informações todas, se atualizar, ela vai ser muito mais competitiva do que alguém que está chegando agora no mercado, que pode ter uma formação teórica, mas não teve a vivência prática. E isso é muito valorizado nas empresas. O outro aspecto valorizado é também a questão que a pessoa mais velha já sabe lidar melhor com os colegas, sabe lidar melhor, tem melhor relacionamento de clima organizacional, de ambiente de trabalho e com as pessoas que a cercam. Então, essa flexibilidade e essa facilidade de relacionamento são também talentos e inteligências que hoje são muito buscados no mercado. Pois é, e a gente sabe que, segundo os especialistas aí, e a Suyen está no meio, né, sabe que o ideal numa empresa é o equilíbrio da equipe, né? Então, não é ter só jovens inexperientes, nem ter só pessoas de mais idade. O segredo está em juntar essa turma, não é? Exatamente. Até porque, normalmente, nós notamos o seguinte, as pessoas mais velhas, elas trazem um equilíbrio, até porque já passaram por muitas situações de ansiedade, de incerteza, já conheceram muitas variações, muitas instabilidades, e isso traz para quem está começando também uma bagagem de aprendizado. Entender que não dá para, por exemplo, misturar a vida pessoal com a vida profissional quando você tem um foco, um objetivo dentro do trabalho. Há momento para tudo. E muitas vezes a pessoa jovem, ela ainda faz um pouco de confusão nesse sentido, né? Ela acaba, às vezes, até trazendo muitas influências pessoais no trabalho, quando isso não é o que se busca hoje em dia, principalmente no mais competitivo e de maiores resultados e mais rápidos. O outro lado interessante é que a pessoa mais jovem também traz tecnologias novas, conhece sistemas novos de informação e consegue partilhar isso com quem já tem mais experiência. E quem já tem mais experiência, estando aberto ao novo, rapidamente adquire essa nova tecnologia, começa a usar e vê excelentes resultados. O que a gente tem visto a partir da metade dos anos 90 é que houve uma mudança muito significativa, até mesmo da própria população que se tornou madura, tendo uma visão até mais moderna, mais renovadora. Porque muita gente que hoje está na faixa dos 60 anos passou pela fase dos anos 60, das grandes mudanças, do rock and roll. Então, quer dizer, já vem com um espírito livre e aberto. E esse espírito, ele se amadurece, ele não fica para trás.
Então isso também está enriquecendo bastante a nossa sociedade. E uma coisa que a gente nota, você falou aí da juventude que é cheia de tecnologia, né? E a gente percebe o seguinte, por exemplo, computador. Computador é uma maravilha, né? Sim. Mas na hora que o bichinho pifa, a vida entra num caos. Exatamente. Não é? Porque você hoje em dia está com tudo naquele aparelhinho ali, né? Então, Exato. se o sistema está fora do ar, meu Deus, essa frase é uma tragédia, né? É literalmente para nós. Quando você chega no seu local de trabalho e vê alguém do suporte ali, do suporte técnico, né, da informática, na sua sala, você já arrepia, né? Você fala, meu Deus do céu, tem algo errado. E aí, quando você encontra uma pessoa mais velha, com experiência ainda de outras épocas, ela sabe improvisar muito melhor, não é? Exatamente. Até nós estávamos comentando, por exemplo, você tem hoje muitos programas de computador, eles conseguem fazer uma série de simulações matemáticas, conseguem desenvolver programas e tudo mais. No entanto, nós temos ainda, por exemplo, na parte da engenharia, uma série de edifícios, uma série de trabalhos que eles não foram feitos nessas tecnologias. Então, é preciso que aquele engenheiro que conhecia como fazer a planta no papel, como fazer aquilo com cálculo, seja chamado explicar para quem está chegando agora como é que era esse processo e unir essas duas tecnologias. Como eu costumo dizer, é como um relógio analógico de ponteiro e relógio digital, né? Eles, na verdade, assim, são complementares. Trazem um pouco mais de precisão, o outro um pouco mais de variação. Mas muitas vezes a gente precisa disso para poder atingir objetivos. Então, da mesma maneira que a gente vê na engenharia, vem em várias áreas que é importante você ter sempre um plano B. E a pessoa mais experiente já passou por dificuldades, como eu disse, instabilidades, que fazem com que ela rapidamente traga ali na cartola uma solução inteligente que já foi usada no passado e pode ser tranquilamente reconhecida hoje em dia para que a gente consiga bons negócios, sem sombra de dúvida. Pois é, então, olha, tem aí aquela ideia que se tem e que, na verdade, acaba sendo uma realidade ainda hoje, de que a partir de uma certa idade é difícil conseguir emprego, até se manter no emprego. A tendência, então, do mercado de trabalho, Suyen, é que isso mude. A tendência é a seguinte, nós notamos que hoje em dia, não só do ponto de vista de pessoas mais velhas, mas mesmo quem está entrando no mercado de trabalho, é lembrar de um detalhe. Hoje, mais do que nunca, buscamos resultados. Então, não importa se essa pessoa começou agora ou ela já tem uma grande experiência, ela precisa ter em mente algumas coisas. A primeira, estar aberta para aprender, estar aberta para o novo. A segunda coisa, levar em conta que a valorização dela está muito relacionada ao que ela vai produzir, o que ela vai trazer como resultado, o lucro do negócio, onde ela está inserida. A gente costuma dizer o seguinte, a maioria das empresas busca resultados. Todos nós queremos o quê? Qualidade de vida que gera resultado. Então é preciso ter isso em foco. Com essas duas premissas, fica mais fácil, novamente, tanto para quem está começando, como para quem já tem experiência, lembrar que eu tenho que aproveitar bem o meu tempo, eu tenho que produzir melhor, eu tenho que ser extremamente profissional, tenho que buscar conhecimento, não é porque terminou uma faculdade que parou de estudar, isso não é mais uma verdade. É importante conhecer outros idiomas, não só para você dizer que sabe, mas principalmente para abrir negócios, já que o Brasil está cada vez mais um grande exportador e é hoje um dos países mais valorizados como ambiente de novos negócios. Isso está abrindo oportunidades que exigem que a gente conheça alguns idiomas. E como eu digo, conhecimento não ocupa espaço. Então, se eu tiver um foco em buscar conhecimento, em buscar ter flexibilidade, aberto ao novo, focado nos objetivos da empresa, seguramente as barreiras de idade, de experiência, caem por terra. Então, é importante ter esse foco. A outra coisa comum das pessoas mais velhas é que hoje, como muitas estão aposentadas, elas são chamadas para algumas empresas e elas negociam a condição de trabalho. Então, elas podem, por exemplo, trabalhar por 3, 4 horas por dia, em um determinado projeto, ou até mesmo nas áreas mais simples, manicure, por exemplo. A manicure mais experiente, ela coloca, olha, eu posso trabalhar tais dias da semana e tais horas, e, portanto, eu quero essa remuneração. Então, ela discute uma condição que seja boa, tanto para ela como para quem está empregando. Porque a ideia, cada vez mais no mundo corporativo, é que todos saiam ganhando. E isso está prevalecendo como um diferencial competitivo. Muito bem. Bom,
A Suelen Miranda, como eu falei, é diretora de consultoria, ela é diretora de consultoria da Solução Labor, né? É também graduanda em gerontologia, pesquisadora do tema. Eu andei olhando aqui pela internet, você escreve artigos, participa de blogs, sites, Exato. né, Suelen? E quem quiser mais informações sobre esse e outros temas, você tem um site que você possa indicar? Eu tenho o meu próprio site que fala sobre qualidade de vida, contempla alguns aspectos, que é o www.suienmiranda.com.br, né? Eu escrevo para alguns portais da internet, mas assim, pelo próprio site vai dar para localizar alguns links interessantes, e também a gente pode estar respondendo, mandando e-mails, respondendo alguma dúvida relacionada à qualidade de vida, que a nossa tendência hoje em dia é o quê? Buscar viver bem, buscar trabalhar de uma forma inteligente, buscar viver a vida plenamente, trabalhar com longevidade, tirar os preconceitos de lado, né? E, acima de tudo, lembrar que o Brasil cresce a partir do nosso crescimento. Então, se a gente investir em nós mesmos, teremos qualidade de vida que vai ser refletida